Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos fazer as correções das atividades das páginas 58, 59 a 61. Vamos lá? Então, aqui, páginas 59 a 61, confirmando. Então, questão 1. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Combinação de 9, 3 a 3 é igual a combinação de 9, 6 a 6. Sabemos que isso é verdadeiro porque 3 mais 6 é igual a 9. Letra B. Combinação de 10 a 1, 10 a 2. Tudo isso aqui é o mesmo que 2 elevado a 10, que dá 1024. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Por quê? Porque aquela expressão do 2 elevado a n vale se você tiver todos os elementos. E aqui está faltando o elemento combinação de 10 elevado a 0, que dá 1. Então isso aqui é 1024 menos 1, que dá 1023. Portanto, falso. Tá bom? Letra C. Se combinação de 12 elevado a x é igual a combinação de 12 elevado a 4, então x é igual a 2. Vocês já viram aí que eu descobri antes da hora, né, que é falso. Por quê? Porque esses números podem ser iguais, então 2x pode ser igual a 4, ou seja, x pode ser 2, de fato, como ele disse. Só que além disso, 2x mais 4 pode ser 12, ou seja, x também pode ser 4. Então não é que x seja só 2, x pode ser 2 ou x pode ser 4. Então está falsa por isso. Letra D. Se x igual a 5, então essa combinação vai ser igual a essa. O que é que você vai fazer? Substitua, pegue o 5, bote o 5 aqui, aí você vai ter 15, né? Porque 5 vezes 3, 15, menos 2, 13. 13 mais 7, 20. Então está verdadeiro, porém a recíproca não é verdadeira, ou seja, se essa igualdade aqui for válida, não significa dizer que x é 5 só, porque aí cai na mesma situação da letra C, tá vendo? X pode ser 5, mas x também pode ser 3. Então a recíproca não é verdadeira. Isso aqui lembra para a gente o que? A relação de Stifel. Então essa daí é verdadeira. Observe que se você passar essa combinação para o lado direito, você vai ter combinação de 10, 4 a 4, mas a combinação de 10, 5 a 5. Ou seja, mesma linha, colunas consecutivas. Então passa para a linha seguinte, que é coluna 1, que é combinação de 11, 5 a 5. Tá bom? Então verdadeiro. Portanto, tivemos as verdadeiras a letra D e letra E, e a B e C foram falsas, ok? Observe a seguir o recorte de uma parte do triângulo de Pascal. Então aqui temos o triângulo de Pascal, só uma parte escrita, está explícita. Aqui nesses círculos coloridos deverão aparecer outros números, e ele diz: nele vemos alguns elementos de 3 linhas consecutivas, complete as 2 primeiras linhas. Bom, nós vimos que na relação de Stifel, esse elemento daqui mais esse vai dar o de baixo. Então esse mais esse é esse mais esse é esse mais esse é o de baixo. Então se eu sei que dois elementos de uma mesma linha, dois elementos consecutivos da mesma linha dá o elemento de baixo, eu posso usar a relação de Stifel fazendo o contrário. Fazendo, por exemplo, 78 menos 66, que vai dar esse aqui verde, 91 menos 78, que dá o amarelo, tá vendo? Então 78 menos 66, 12. Então aqui no lugar do verde tem que aparecer 12. E 91 menos 78, 13. Então olha só, 12, 13. 13 menos 12, 1. Então, olha o primeiro elemento quanto é, 1. Esse primeiro elemento aqui também a gente não precisa nem fazer conta, mas sabe que é quanto? 1, né? Porque sempre no triângulo de Pascal a gente começa e finaliza com 1. Então, esses últimos números aqui também eu sei que são 1. Mas antes de chegar neles, observe, esse segundo número indica qual é a linha. Então, aqui estamos falando da linha 12. Aqui estamos falando da linha 13. Então, ó, linha 12, aí temos combinação de 12 a 0, 12 a 1, 12 a 2, 12 a 3, 12 a 4, 12 a 5. Então esse daqui vai ser uma combinação de 12, 6 a 6. E calculando a combinação de 12, 6 a 6, teremos 924. Então esse que está em verde aqui tem que ser 924. Aqui é um 12 a 7, mas que eu não preciso mais fazer. Por quê? Porque nós já sabemos que os termos equidistantes numa mesma linha eles são iguais. E observe, linha 12, então vai ter 13 elementos. Então este é o sétimo elemento, e aí esses elementos daqui, ó,
os equidistantes são iguais, tá vendo? Então, ó, basta eu ir olhando isso aqui. E esse primeiro vai ser igual ao último, então. Se esse aqui é o central, 924, e aqui é 792, quanto é esse? 792, 495, depois vem o 220, depois vai vir o 66, depois vai vir o 12, depois vai vir o 1, tá vendo? Isso aí. Então, e para achar a linha de baixo? Para achar a linha de baixo, a gente usa a relação de Stiefel mais uma vez. Olha aqui, a gente vai dizer que esse mais esse é o de baixo. Então, 792 mais 924, 1716. Aí 924 mais 792, 1716. Esse mais esse, 1287. Esse mais esse, 715. Esse mais esse, 286. Esse mais esse, 78. 12 mais 1, 13. Fecha com 1. Tá vendo? Prontinho. Então, tudo aqui foi resolvido a partir da relação de Stiefel. Questão 3. Uma das formas de se indicar o número de combinações simples de n elementos tomados PAP, além da combinação de n PAP, é o binomial. Já falamos sobre isso. Sendo assim, calcule o valor de... E aí temos aqui ó, as combinações. Observe que aqui falamos da mesma linha e colunas consecutivas. Então isso vai dar 12 a 9. 12 a 9 com 12 a 10 dá 13 a 10. 13 a 10 com 13 a 11 dá 14 a 11. 14 a 11 com 14 a 12 dá 15 a 12. Veja, 15 a 12. E aí, usando combinações complementares, combinação de 15 a 12, você pode fazer um cálculo mais simples, que é usar a combinação de 15 a 13. Porque daí você sabe que você vai ter 15 a 3, desculpe. Que aí você sabe que você vai ter 3 fatores em cima e 3 fatores embaixo. Poderia usar aqui a fórmula da combinação, que aprendemos algumas aulas atrás? Claro. Poderíamos usar também o conceito de combinações complementares? Claro. Isso aí é se você achar que é mais prático assim. Ainda você poderia simplificar aqui, ó, 15 por 3, 5. 14 por 2, 7. Aí 5 vezes 7, 35. 35 vezes 13, 455. Letra B, resolva a equação. Ó, mesma linha. E aí o que é que nós podemos ter? Podemos ter que esses dois termos podem ser iguais ou a soma deles pode ser 20, não é isso? Então, se eles forem iguais, olha aqui, significa dizer que x é menos 4. Aí lembre-se, teste menos 4, menos 1, menos 5, ou seja, não convém, porque aqui ficou menos 5, que não é número natural. Aí agora, se a soma deles for 20, então se x menos 1 mais 2x mais 3 for igual a 20, significa dizer que x é 6. Vamos testar? 6 menos 1, 5. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 15 mais 5, 20, ok. Então a solução, ó, 6. Tudo bem? Item 4. Em um grande salão existem 10 lustres, cada um aceso por meio de um interruptor exclusivo. Para que o salão fique suficientemente iluminado, devem ser acesos no mínimo 3 lustres. Então, olha só, temos um total de 10 e no mínimo deverão ser acesos 3. Mas quando ele fala no mínimo, então ele está dizendo que pode acender 3, 4, 5 até 10. Então vai variar de 3 a 10. De quantas maneiras o salão pode ser iluminado? Então, olha só, teremos uma combinação de 10, 3 a 3, 10, 4 a 4, 10, 5 a 5 e daí em diante até chegar no 10, 10 a 10. E aí você pode fazer o cálculo de 1 em 1, o que vai dar um certo trabalho. Então, fazendo combinação de 10, 3 a 3 até combinação de 10, 10 a 10. Ou usar uma propriedade em que a soma de todos os elementos da linha 10 é 2 elevado a décima, que vai dar 1024. Só que observe que essa linha não está completa. Ela está começando a partir da terceira coluna. Então, está faltando a coluna 0, coluna 1 e coluna 2, não é isso? Então está faltando esses 3, porque ela tem daqui em diante. Então eu vou fazer o quê? 1024 e vou ter que retirar esses que estão faltando. Só que calcular 3 é melhor do que calcular essas 8 aqui, tá vendo? E além de calcular essas 3, que é a quantidade menor, são números mais fáceis. Por quê? Combinação de 10 a 0 dá 1, então é fácil. Combinação de 10 a 1 é 10, é fácil. E combinação de 10 a 2 vai ter 2 fatores. Então, 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. Olha, tá vendo? Então, isso aqui é só para te dar uma dica, que isso aqui é mais prático por esse processo do que tu fazer essas 8 combinações aqui.
tá certo? Apesar de que vai ter, por exemplo, combinações aqui distantes, né? Como a 10 a 3 igual a 10 a 7, 10 a 4 igual a 10 a 6, mas as outras todas você vai ter que calcular. Então, na verdade, você teria que calcular aqui 6 combinações pelo menos, tá bom? Resultado, 968. Item 5. O quadro numérico a seguir é conhecido como triângulo de Pascal-Tartaglia. Observando a lógica construtiva do quadro anterior, podemos concluir que a soma do segundo elemento dá 2009, então 2009 linha, segundo milésimo, né, 2 milésimo, nona linha, com o penúltimo elemento da linha imediatamente anterior. Então, da linha imediatamente anterior vai ser, veja só, se você pegar aqui esse 2009, observe que aqui começa a primeira linha, na verdade isso aqui é linha 0. Então isso aqui na verdade vai ser linha o quê? Linha 2008. Então 2008, como é o segundo elemento, então vai ter combinação de 2008, 1 a 1, porque é o segundo elemento. Então lembrando que a gente começa do 0, então o segundo elemento vai ser 1. Combinação de 2008 a 1 vai dar 2008. Linha imediatamente anterior, linha 2007. Como é o penúltimo elemento, então ao invés de 2007 vai ser o 2006. Só que isso aqui, por combinações complementares, você sabe que é igual a 2007 a 1, e 2007 a 1 é igual a 2007. 2008 mais 2007, 4015, alternativa a letra A, tá bom? Item 6. Se essa combinação mais essa deu igual a isso, então N é igual a. Observem aqui que estamos falando da mesma linha e de colunas consecutivas. Então, usando relação de Stiefel, teremos esse mais esse vai dar a combinação de N 6 a 6. Então, esse lado esquerdo vai ser a combinação de N 6 a 6, tá vendo? Aqui só está escrito de uma forma diferente. Já esse lado direito, N ao quadrado menos N, é o mesmo que N vezes N menos 1. E 2 vezes 1, que seria isso aqui, só para escrever isso aqui também na forma da combinação, que daria uma combinação de N 2 a 2. Agora, se esse é igual a esse, então quanto vale N? 6 mais 2, que é 8, tá bom? Ou você poderia testar as alternativas, substituir e ver qual que dá certo. Questão 7 agora. O triângulo de Pascal é a tabela numérica, a tabela de números dispostos em linhas e colunas, como segue. Um elemento desse triângulo é dado pela combinação de n elementos tomados P a P. Exemplo, combinação de 4, 2 a 2 dá 6, que está na linha 4, na coluna 2. Aí ele diz, marque a alternativa incorreta. A letra A de cara é verdadeira, né? Porque ó, combinação de 7, 3 a 3 é combinação de 7, 4 a 4, porque 3 mais 4 é 7. Já a letra B vai ser a incorreta, porque essa combinação de 2, 2 a 2 dá 1, e essa daqui dá 10, e 1 mais 10, 11. Já a combinação de 4, 2 a 2, aqui foi dito que é 6, essa daqui também dá 6, 6 mais 6, 12. Então, 11 é diferente de 12, por isso a alternativa correta, quer dizer, a alternativa correta é a letra B, que na verdade ele pediu a alternativa incorreta. Então, a incorreta é a letra B, é a letra que você deve marcar, portanto, tá bom? Essa letra C, só para a gente confirmar que todas as outras estarão verdadeiras. Essa combinação de 6, 2 a 2 mais 6, 3 a 3, a mesma linha, colunas consecutivas, você aumenta uma linha e mantém a coluna maior. Isso é relação de Stiefel. Esse aqui, veja que são todos os elementos da linha 6, então vai dar 2 elevado a sexta. E esse daqui, veja que todos eles têm resultado igual a 1. Então, se aqui tem n, você tem n mais 1 fatores. Então, n mais 1 vezes 1 dá o próprio n mais 1. E, de fato, aqui marcado a letra B como sendo a alternativa que deve ser marcada, que foi a incorreta. E a última questão, a 8. Assim como vimos na aula passada, umas propriedades, aquela da relação de Stiefel, a soma de todos os elementos de uma mesma linha, sendo 2 elevado a n, e as combinações complementares, poderíamos ter lá naquela parte de propriedades, esse aqui que é um desafio, que ele está propondo como atividade, mas poderia perfeitamente vir lá na parte de propriedades. Olha só, a soma de todos os elementos de uma coluna. Já sabemos que a soma de todos os elementos de uma linha é 2 elevado a n, onde esse n é o número da linha. O que ele está propondo agora é falar da soma de todos os elementos de uma coluna. Então veja, se ele pegar a coluna 3, olha aqui destacada a coluna 3.
Então a coluna 3, aí pegar linha 3, linha 4, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Então a soma desses todos vai dar esse outro elemento aqui, ó, que é o da linha 8, coluna 4, ou seja, ele aumentou um número em cima e um número embaixo, tá vendo? Então olha aqui, ele pegou o último, ó, e aumentou aqui 1 e aqui 1, que é a fórmula aqui que nós estamos escrevendo assim, ó. Então basta você pegar o último. Então nesse caso, qual é o valor da seguinte soma? Ó, começou linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 2, linha 4. Então começou na linha 2 e na coluna 2 e foi até a linha 19, coluna 2. Então o resultado dessa soma vai ser combinação, aumente um aqui e um aqui. Então vai ficar combinação de 23 a 3. Combinação de 23 a 3, 1140. Tá vendo? Letra B, use a fórmula da soma dos elementos de uma coluna. Então essa fórmula que acabamos de ver, para obter o resultado da soma dos n primeiros números inteiros positivos, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais n. Bom, para isso nós vamos reescrever esse 1 como sendo a combinação de 1, 1 a 1, o 2, combinação de 2, 1 a 1, o 3, a combinação de 3, 1 a 1, e qualquer número vai ser a combinação de n, 1 a 1, porque isso aqui tudo dá 1, 2, 3, dá um número de baixo, né? Agora, se você pegar isso aqui, você vai ver que são a soma de todos os elementos da coluna 1. Então, isso vai dar a combinação de n mais 1 sobre 2. Combinação de n mais 1, 2 a 2, fica n mais 1 vezes n, dividido por 2 vezes 1. N mais 1 vezes n dividido por 2, portanto, é a soma de todos os números naturais, 1 mais 2 mais 3 até o n, que na verdade é a soma de termos de um APA, não é isso? Pois bem, essas foram as atividades e essa é a minha mensagem de hoje. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. Frase de Dalai Lama. Grande abraço para todos, fique com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, muito obrigado pela atenção.